Muito bem, de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, sempre ao vivo. Muito obrigado a você que nos acompanha aí em 98,3, pelo nosso streaming também aí no Face, e daqui a pouco em podcast. Para quem, né, não conseguiu ouvir ou não vai conseguir acompanhar o programa inteiro, fique à vontade. Recebemos com muito prazer no programa de hoje, junto com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, o advogado e ex-assessor do STF, Dr. Carlos Alexandre Azevedo Campos. Ele nos honra mais uma vez com sua presença. Muito obrigado, Dr. Carlos. Sempre muito bom, é um prazer renovado poder falar com você aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo aí mais uma vez ao programa. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz. Eu que agradeço, né? Sabendo agora que eu posso pedir música, então quer dizer que estou prestigiado e é realmente um motivo de prestígio enorme estar aqui, né? Bom dia a todos, a todas que nos escutam. Também aqui eu coloco a minha nota de tristeza pelos falecimentos. A Noêmia Viana eu conheci profissionalmente e conheci muito o marido dela, Eduardo Viana, advogado, brilhante, amigo e educado demais. Conheço também a filha, Juliana, conheço profissionalmente, estou meus sentimentos ao Nilson, né? Na semana do jornalista, não foi essa semana, não foi do jornalista? Então, foi dia 7. Dia 7, meus parabéns a vocês e os sentimentos também aos familiares, né? Muita tristeza. Parabéns a Luísa pelo título. Eu devo explicar para quem acha que ele está se referindo a mim, negócio da camisa não é um amigo em comum. Não, brincadeira, ele está se referindo a mim. Um dia para eu provocar meu pai, que eu estava indignado com meu pai, eu com uns 8 anos, eu peguei a camisa de um primo flamenguista e tirei foto num bolo, tirando foto, e essa foto parece que está registrada como se fosse algo eterno. Uma grande... Mas parabéns, eu estava brincando que eu não estava nem lembrando desse campeonato, eu fui ver que campeonato era, campeonato que só disputam quem foi campeão de alguma coisa, Cláudio. Então, assim... Nós, como botafoguense, tricolor, nós não sabemos muito bem que campeonato é esse, não. Absolutamente nada. Mas bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui. Bom dia. Lembrar que felicitar o futebol carioca, né? Os 4 grandes cariocas que conquistaram 8 títulos nos últimos 2 anos. O Flamengo conquistou 8, o Botafogo 0, o Fluminense 0 e o Vasco 0. Tomada por óbvio, 8 títulos para o futebol carioca. Parabéns pro futebol carioca. Não, parabéns. É melhor falar logo do Flamengo, logo direto, né? Não, futebol carioca. Né? Coitado do futebol carioca. Mas na verdade, assim, a Luísa tem a ponta de razão dele. Por mais que eu não goste do Flamengo realmente, mas se não fosse o Flamengo nesses últimos anos, é só São Paulo mesmo. Sim. Com um lampejo ou outro do Inter, do Grêmio, né, do Atlético, é só São Paulo, né? Ou é Palmeiras, ou é Santos, ou é Corinthians. São Paulo está devagar, mas, né, a qualquer momento ressurge, ganha 3 títulos seguidos aí, se bobear, né? Mas se não fosse o Flamengo, a gente estaria, né, realmente sobre esse aspecto, né? O Flamengo teve uma gestão, né, maravilhosa que rende frutos até hoje, que não conseguiram destruir ainda. E enquanto os demais, Botafogo tem um modelo de gestão dos anos, nem dos anos 60, que se fosse dos anos 60 a gente estaria ganhando alguma coisa, acho que é dos anos 30, 40. O Vasco não tem transparência, na minha opinião, né? E o Fluminense, eu não sei se não tem transparência, não tem gestão. Eu acho que, sinceramente, para o Botafogo e Fluminense, ele falando sem nenhuma torcida, seria mais difícil seguir o caminho do Flamengo, porque são torcidas menores. O Vasco tem condição de seguir o caminho que o Flamengo seguiu, pela popularidade, pelo tamanho da torcida. Né? Que o negócio é atrair sócio-torcedor. O Fluminense sempre tem na sua origem essa coisa elitista, o Botafogo também tem um pouco, e eu acho que esse caminho que o Flamengo seguiu, ao Vasco seria possível. Mas aí precisa de vontade política, né? Precisa de vontade política. Mas é um clube que tem potencial para seguir o mesmo caminho. Pela popularidade. Não só no Rio, como no Nordeste também. O Vasco é muito popular no Nordeste. E eu acho que essa popularidade
ela se reflete na peneira, né? Eu acho que é algo meio lógico, né? Se você tem uma torcida maior, você tem mais jovens sonhando em jogar no Flamengo, você tem uma peneira mais procurada. O Botafogo, tô há 2 anos ouvindo falar de uma joia que está no Botafogo chamado Matheus Nascimento, de uma joia maravilhosa, vai render dinheiro para o Botafogo, vai render o título e dinheiro ao Botafogo no primeiro momento, como Vinícius Júnior, né? Aí tem colocado um rapaz para jogar, nada demais. É uma joia dentro da peneira do Botafogo, mas é reserva, eu acho que no sub-20 de outros times grandes aí, de Flamengo, de um Palmeiras, de um Grêmio. Quer dizer, então nem as grandes promessas nossas são promessas, na verdade, né? Ou são só isso, né? Promessas. Difícil fazer caixa assim. A peneira, quem tem uma peneira muito boa, é o Fluminense com o Xerém, né? Inclusive o próprio Flamengo tem 2 atletas profissionais que vieram de lá, né? O Pedro, centroavante, que é reserva, que é muito bom jogador, e Gerson, que é o maestro do time, né? São crias de Xerém. Aquela coisa, craque Fluminense faz, Flamengo compra. Mas, enfim, E compra, com detalhe, compra barato. Não, lembrando que os 2 foram comprados no futebol italiano, né? Eles saíram do Fluminense, foram para o futebol italiano, o Flamengo comprou eles lá. Mas, Alexandre, vamos partir para a pauta aqui, pré-estabelecida, e tem várias perguntas do grupo aqui. Eu vou começar com sobre a decisão semana passada, na quinta-feira passada, do plenário do STF, do qual você já foi assessor, confirmando que já tinha definido, né? O ministro Cássio, indicado por Bolsonaro, foi a voz contrária aí. Gilmar Mendes deu um voto contrário, foi para o plenário. Decidiram que já havia decidido, que questão de abertura ou não de templos religiosos, qualquer outra atividade, cabe a governadores e prefeitos. E nesse sentido, tem perguntas aqui do seu colega Fábio Bastos. Eu vou fazer são 2 perguntas que versam sobre a mesma questão. Fábio Bastos pergunta para você aqui: como enxerga a decisão do STF, que deu autonomia a municípios e estados para deliberarem sobre normas de combate à disseminação do coronavírus, especialmente correlacionado ao que o estado do Rio de Janeiro e ao município de Campos, por meio de seus gestores, vem fazendo? E também a pergunta que vou botar junto, que vai no mesmo sentido, a da Silvana Venâncio, que pergunta, jornalista, que pergunta aqui: qual a sua opinião sobre a abertura de cultos, templos religiosos? Me parece, na verdade, que nem é religião, é política. E também sua visão sobre a abertura gradual do comércio de campos, sendo que cada dia crescem mais as mortes, e até de empresários, como infelizmente o caso de Noemi aí, para a Covid-19. Vamos lá, né? São várias perguntas. Mas vamos começar primeiro pela decisão, né? Vamos ver se eu vou tentar ser bem resumido. Reação à decisão do Supremo. A gente começa a receber naquilo que eu tenho chamado hoje uma irracionalidade estrutural. A gente vive hoje a irracionalidade estrutural. As pessoas estão sendo irracionais, às vezes, sem sequer se perceber, né? E é uma irracionalidade que começa também na estrutura do poder. Então você começa a receber notícias, reportagens que o Supremo é contra a religião, que o Supremo é contra o culto, que o Supremo está proibindo as pessoas entrarem nas igrejas. Vamos lá. O Supremo tem uma jurisprudência bem clara, por exemplo, a favor do meio ambiente. O Supremo já foi a favor do meio ambiente contra a cultura, o Supremo já foi a favor do meio ambiente contra a liberdade econômica, o Supremo proibiu rinha de galo, o Supremo proibiu farra do boi, mais recentemente o Supremo proibiu vaquejada. Eu só vi o Supremo ir numa ponderação contra o meio ambiente num caso de liberdade religiosa, em que autorizou o sacrifício de animais por religiões, né, africanas, né, de matriz africana, desde que não houvesse a tortura do animal. O Supremo tem a liberdade religiosa em um significado fundamental na Constituição, ou seja, tem a liberdade religiosa como uma liberdade fundamental. Então isso tem que ser pontuado, né? Acontece que
o Supremo, ele já decidiu no ano passado, e o Supremo ele desenvolve a doutrina mais, digamos, mais contemporânea da liberdade de religião, que é muito interessante, que distingue a liberdade de religião entre a sua dimensão interna e externa, né? A dimensão interna da religião, da liberdade religiosa, é cada um tem a crença que desejar, a crença que escolher, a fé que escolher. Não cabe ao Estado, não cabe a ninguém, nem ao Estado, interferir na minha escolha. Interferir na minha escolha de ser católico, do Cláudio ser evangélico, do Aloysio ser ubandista, ou de nós três decidirmos não acreditar em Deus, simplesmente. Então o Estado não pode interferir nessa esfera individual. Mas na dimensão externa, que já aí não é a crença em si, mas onde exercer essa crença, como exercer essa crença, quando exercer essa crença, isso é nos termos da lei. A lei pode regular. Eu, por exemplo, tenho o direito individual de exercer minha crença sobre a religião evangélica. Tenho o direito individual de ser um pastor e ninguém pode interferir. Mas eu não tenho o direito absoluto de colocar lá no cruzamento da Avenida Formosa com a Beira Valão, né, uma caixa de som, um microfone e começar a pregar ali. Eu não tenho o direito absoluto de, como pastor, ir na frente da Santa Casa, botar um alto-falante em último volume e exercer, né, a minha crença ali. Ou seja, uma coisa é o direito de escolha individual e restrito absoluto. Outra é onde exercer esse direito. E esse direito, onde exercer esse direito, que é a dimensão externa, está sujeito aos limites da lei. Agora vejam, se está sujeito aos limites da lei, imagina num momento excepcional de pandemia. Então o que o Supremo decidiu, e aí voltando à primeira pergunta lá atrás, no ano passado, muita gente diz assim, o Supremo foi ativista quando deu aos estados e municípios, foi uma decisão ativista, ativismo judicial, quando deu aos estados e municípios esse poder de escolha. Vejam, não existe decisão ativista sem ser contra-majoritária, ou seja, contra uma maioria parlamentar. O Supremo não foi contra uma maioria parlamentar. O Supremo apenas decidiu quais são as maiorias que decidem, né? Ele decidiu entre maiorias, né? Entre a maioria federal, entre a maioria estadual, entre a maioria municipal, e ele simplesmente disse: todas as maiorias decidem, num contexto de pandemia que é dinâmico, é um contexto dinâmico, mutável, não é um contexto homogêneo, portanto, todas as maiorias decidem conforme as particularidades de cada local, de cada estado, de cada município, né, com algumas diretrizes nacionais. Então, primeiro, lá atrás, achei a decisão do Supremo acertadíssima, quando reconhece que pela dinâmica da pandemia não é algo homogêneo, então não tirou a responsabilidade de nenhum gestor. O federal tem sua responsabilidade, o estadual tem sua responsabilidade, o municipal, e tem a sua competência para decidir conforme as exigências locais. Daí que cada gestor vai autorizar ou não autorizar funcionamento, né, de diferentes atividades de acordo com a necessidade local. Então, o Supremo não proibiu a abertura de igreja, de templo. O Supremo diz o seguinte: quem decide é o gestor local ou o gestor regional, de acordo com as suas particularidades do seu contexto. Então, muita gente, o Supremo mandou fechar. Não, o Supremo apenas disse que, nesse momento, durante esse período, pode haver sim a restrição a essa dimensão externa da liberdade religiosa, e quem decide isso não é o Supremo, quem decide isso é o gestor local, o que vier a ser decidido. A decisão do ministro Cássio é que sim deveria ser atacada por quem fala em ativismo, é a que deveria ser criticada, porque a decisão ela é tenebrosa, é uma das piores decisões que a gente já viu ser tomada. E assim, eu acredito no Cássio, no ministro Cássio, do ponto de vista técnico. Mas claramente ele deu aquela decisão ali para poder favorecer o segmento que ele parece representar. Primeiro, a ação ela foi proposta por uma Associação Nacional de Juristas Evangélicos. O Supremo já decidiu em 2 oportunidades que essa associação especificamente não tem legitimidade para propor esse tipo de ação.
a TPF, por não ser uma entidade de classe, de profissão ou de categoria econômica. Isso é jurisprudência velha do Supremo. E desde 1989, o primeiro a decidir isso foi o ministro Sepúlveda Pertence com o ministro Celso de Mello, na época, me recordo, e simplesmente aplicou para essa associação. O ministro Cássio disse o seguinte: olha, o Supremo já decidiu isso, que não era legítimo, mas aqui merece uma distinção. Quem é do direito sabe fazer distinguish em questão de categoria formal, de legitimidade. Isso é um absurdo dos absurdos. A decisão não tem pé nem cabeça, mas admitiu. E depois buscou, aí, Luizinha, é muito interessante a gente fazer essa análise, depois, no mérito, buscou no direito norte-americano uma recente decisão que tem um contexto totalmente diferente. Ele pegou uma recente decisão da Suprema Corte norte-americana que decidiu, agora em 2021, que, considerado o contexto, proibir a abertura de templos seria excessivo. Eu tenho dois comentários a fazer sobre isso. Primeiro, em 2020 a Suprema Corte disse que não era excessivo. Já tem uma decisão anterior dizendo, e agora diz que é, porque mudou o contexto norte-americano. 2020, os Estados Unidos estavam sofrendo o auge da pandemia, com a escalada de mortes, 5 mil por dia, com um presidente negacionista. Hoje, os Estados Unidos é campeão de vacinação, reduzindo muito, de forma fantástica, o número de mortes. Isso foi dito na decisão, é só pegar a decisão e ler. Entendeu? Então o contexto foi diferente. Mas o que é interessante, que deveria se perguntar ao ministro Cássio, é o seguinte: nós sabemos que a liberdade religiosa nos Estados Unidos não é da Constituição originária, foi introduzida pela primeira emenda, numa cláusula que está junto à liberdade de expressão. E desde então a Suprema Corte tem uma jurisprudência muito firme de colocar em pé de igualdade todas essas liberdades de expressão, de reunião, de crença, de exercício de liberdade religiosa no mesmo patamar e acima de todas as outras questões. Então a Suprema Corte tem uma jurisprudência muito velha, chamada Preferred Freedoms, né? São as liberdades preferenciais, que se sobrepõem a tudo. Com base nessa mesma interpretação, a Suprema Corte norte-americana autorizou, Cláudio, queima de bandeira norte-americana como forma de protesto político, porque é uma forma de liberdade de expressão que está no mesmo patamar da liberdade religiosa. Será que os bolsonaristas concordariam que queimar a bandeira é uma forma legítima de expressar uma opinião política? Bem, se acham que a decisão do Nunes Marques está correta, então eles têm que achar isso também, porque colocou no mesmo patamar liberdade religiosa e liberdade de expressão. A Suprema Corte norte-americana disse que é inconstitucional colocar qualquer limite na dedução por pessoa jurídica em campanha eleitoral, porque quando a pessoa jurídica doa a um partido político, está exercendo uma expressão, está exercendo uma opinião política. Doar dinheiro é uma forma de liberdade de expressão. A Suprema Corte julgou inconstitucional qualquer restrição. Aqui a gente fez o contrário. O Supremo que julgou inconstitucional porque estava criando uma estrutura de corrupção muito grande. Será que os bolsonaristas concordam que é inconstitucional doar dinheiro para a campanha por pessoa jurídica em troca, né, de favores licitatórios, porque é uma forma de manifestação da liberdade de expressão? Ou seja, a decisão do Cássio Nunes ela não se sustenta nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista material. E é por isso que eu acho que o plenário andou muito bem quando simplesmente reafirmou a jurisprudência dele do ano passado, dizendo o seguinte: sem recusar a fundamentalidade da liberdade de religião, mas vamos distinguir aqui, há uma esfera individual que ninguém toca e há uma esfera externa que depende de previsão em lei. E óbvio que essa lei, para restringir, ela tem que ter uma fundamentação muito grande, tem que ter uma justificativa muito grande, e a justificativa está aí. A excepcionalidade de uma pandemia com 4 mil pessoas morrendo. Agora, aí a gente chegando na outra pergunta sobre o nível de restrição que a gente está tendo. Opa! Então, a pergunta é: podem estados e municípios restringir? Podem, o Supremo já decidiu e eu acho que é correto. Agora, o quanto podem restringir? Como podem restringir? O que pode ser restringido? Né? É possível um lockdown seletivo? Na minha opinião, boa parte do que nós estamos fazendo, e aí também eu divido a responsabilidade entre o presidente da República,
que nunca teve um comportamento digno de mandatário numa pandemia, incentivou e muito, né, essa irracionalidade que a gente vê aí, né, que não respeita distanciamento social, que não respeita o uso de máscara. A Luísa falou aqui, né, me lembrou o André Gide, né, o pensador, escritor francês André Gide, que diz que, né, tudo já foi dito uma vez, mas como as pessoas não o escutam, tem que ser dito de novo, né? Quer dizer, a gente repete todo dia que tem que ter o distanciamento social, repete todo dia que tem que evitar aglomeração, mas as pessoas aglomeram, e não é só o bolsonarista que vai protestar, mas também o jovem que vai para a Pilinca e pinta e borda, eu moro do lado e pinta e borda até 2, 3 horas da manhã. Então acaba sendo necessário realizar o lockdown porque as pessoas não têm consciência. Então há uma culpa do presidente em incentivar esse tipo de comportamento, mas também há uma culpa de governadores e prefeitos que eu acho que nunca fizeram um lockdown verdadeiro, o lockdown total de, sei lá, 15 dias, 20 dias, perdeu-se essa oportunidade do verdadeiro lockdown para evitar esse colapso que a gente vive hoje. Poderia ter dado certo, mas nunca fizeram o lockdown total. Você me permite, Alexandre, deu certo sim em Araraquara. É um belo exemplo de onde foi feito e deu certo. Não, não concordo, mas eu me refiro assim, o que fizeram até hoje, que parece ter sido lockdown, não deu certo. Agora, é interessante que tenha um local que tenha feito realmente esse lockdown 100%, tenha surtido esse efeito. Eu acho que esse teria sido o caminho. Agora, o que acontece? Realmente crise econômica, mas ainda a necessidade de remediar o problema das UTIs, se faz um lockdown seletivo. E aí você começa a ver algum tipo de razão em quem se manifesta contra o lockdown seletivo, né? Então aí você começa a se colocar em dúvidas comparativas. Olha só, não pode igreja, não pode templo, mas pode, por exemplo, a quitanda da esquina, pode, por exemplo, a farmácia, né? Qual é o critério que vocês estão utilizando e por aí vai. Então, esses questionamentos eles vão acontecendo. Eu estudo a matéria, eu acho que o ponto é de deferência ao que o poder executivo, legislativo decidem, desde que se prove que esses poderes não estão embasados em algum tipo de análise científica, não estejam sendo informados por epidemiologistas, por especialistas, não estejam com a ciência ao lado deles. Se for provado chute na previsão de lockdown, se for provada a influência, o lobby na previsão de lockdown, o judiciário pode intervir. Caso contrário, não cabe ao judiciário, cabe ao que o Supremo disse, quem pode decidir? As 3 esferas em concorrência. Com base em quê? Voto do Barroso. Estudos científicos, estudos empíricos, tem que estar com a ciência do lado. Ponto. Então definiu competência. Agora, caso o Poder Executivo ou Legislativo venham a fazer de forma diferente, com achismos, com chutes, com preferências que não se justificam, né? Ou que não encontram embasamento nenhum, até onde eu sei. Aí entrando no caso de Campos, o prefeito Vladimir está com uma equipe de epidemiologistas por trás, orientando, né? Opinando, acho que em toda reunião que a gente vê, e acho que o governo do Vladimir está bem transparente nesse ponto, toda reunião que a gente vê que é noticiada tem sempre um profissional da saúde, tem sempre um especialista ao lado, dizendo o que fazer, como fazer. Então eu acredito, tá, que possa até haver alguns erros aqui, possa até haver alguns erros aqui e ali, mas que até onde eu tenho visto, os decretos vêm embasados em opiniões científicas de profissionais habilitados. Portanto, em resumo, acho que o Supremo adotou a jurisprudência dele, de que há uma competência, né, de todos os entes, portanto, são estados e municípios que podem decidir. A liberdade religiosa, o seu exercício, como exercer, não é absoluta. Então se justifica nesse momento excepcional a restrição. E pelo menos no cenário de Campos, eu tenho visto que as decisões sobre o lockdown, passado, acho que a fase, o momento que poderia ter ocorrido um lockdown total para poder ter os resultados, agora a gente cai no campo do lockdown seletivo, cai no campo dos recortes do lockdown, não tem para onde correr, né?
Mas acho que o que o Vladimir tem feito com base em opiniões científicas, com base em opiniões embasadas em estudos empíricos, né, de técnicos, e para mim, até o momento, eu não vejo nada que justifique algum tipo de censura muito forte em relação às suas decisões. O momento realmente é excepcional. Não há soluções maravilhosas, né, que a ciência política fala. Há second best soluções, há soluções boas, mas as ótimas e excelentes não há. Alguém vai ganhar, outro vai perder. O que interessa é que a sociedade como um todo, no somatório, venha a ganhar no combate à pandemia. Gostaria de levantar três pontos aqui que eu, ouvindo o Alexandre falar, fui anotando. São 7h56, está perto de terminar o primeiro bloco. O primeiro que, embora os Estados Unidos lidere realmente, tanto em número absoluto, quanto chegando perto proporcional. Israel, acho que proporcional é o primeiro. Mas os Estados Unidos está chegando perto no proporcional também, e lidera em números absolutos da vacinação. É uma mera curiosidade. O grupo mais resistente a tomar vacina, qual é? Evangélico branco, pentecostal branco, apoiador de Trump. 40% desse segmento se recusa a tomar vacina. 40%. Né? E a gente sabe que, diferente do Brasil, o protestantismo nos Estados Unidos é a religião dominante. É o inverso do Brasil. No Brasil ainda é o catolicismo. Lá não. Lá a maioria é protestante. O segundo ponto é do voto do... que o Alexandre explicou, das incongruências, vamos colocar assim, vou usar um substantivo brando, do ministro Cássio Nunes Marques. Vou evocar aqui o voto do ministro Alexandre Moraes. Ele fez algumas analogias que eu acho que é bom para qualquer entendedor. O Supremo é a favor da atividade cultural. O Supremo é a favor de shows, de teatro. Agora o Supremo apoia de cinema, prefeitos e governadores que fecham o cinema e fecham o teatro. Porque é aglomeração. A aglomeração vai contaminar a gente. O Supremo é a favor da prática esportiva, mas deixou a cargo de governadores e prefeitos, por exemplo, decidir se o Flamengo e Palmeiras de ontem, no estado de Maria Garrincha, nem botar ali 50 mil pessoas para se contaminarem. Isso não quer dizer que o Supremo seja contra o esporte. O Supremo é a favor da atividade esportiva. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que o voto do Alexandre de Moraes foi muito, muito feliz nessas analogias que fez. E o segundo é essa coisa da primeira emenda dos Estados Unidos. Lá, por exemplo, permitido o partido nazista, por exemplo. Você pode botar bandeira da suástica e sair pregando pelo nazismo, pelo direito à liberdade de expressão. E tem um filme que eu sempre indico, para quem quiser entender a primeira emenda dos Estados Unidos, que é isso que o Alexandre explicou, O Povo contra Larry Flint. É um filme de 96, do mestre do cinema, tcheco Milos Forman, com Woody Harrison, que é a história real do cara que fundou a revista pornográfica Hustler, que era meio tipo uma Playboy mais vulgar, né? Todo mundo que quer entender a primeira emenda, eu indico O Povo contra Larry Flint. Quem faz advogado, o papel do Alexandre aí é outro bom ator, Eduardo Norton, que também está muito bem. Eduardo Norton arrebenta no filme. E a mulher do Kurt Cobain, ex-esposa viúva dele, que agora fez aniversário, faria 60 anos, a Courtney Love também está muito bem, o melhor papel dela no cinema, que faz a mulher do Larry Flint. O filme é fantástico. E só, aqui é Thaís Escocar, deixa um comentário aqui no streaming. Bom dia. É só criar um Pix para os fiéis depositarem o dízimo, que os pastores vão ficar tranquilos com os tempos fechados. Eu não entro nessa polêmica. Quer comentar não, né? Não. Aí eu me reservo opinião pessoal, não há nenhuma crítica, Thaís, pelo amor de Deus, mas eu reservo opinião pessoal para não cair no campo da ofensa ao exercício, até porque eu acredito verdadeiramente. Olha só o que eu vou dizer. E, pelo amor de Deus, gente, eu não estou fazendo nenhuma escala de prioridade nem de relevância para a vida da pessoa. Mas muitos defendem que
exercer o culto em grupo faz bem nesse momento para a alma, para o coração, para a mente, né? É óbvio que o encontro com Deus, ele pode ser feito deitado na sua cama, ele pode ser feito no seu quintal, ele pode ser feito junto com sua família na mesa. Eu acho que nenhum religioso sério discorde disso. Mas que faz bem também é uma espécie de terapia. Exercer o culto coletivo. Ok. Aloysio Cláudio, também é uma baita terapia poder sentar num bar cheio agora e tomar uma cerveja, a ouvir uma boa música, o que faria bem à mente, ao coração, à alma das pessoas. Mas não pode aglomerar. O ponto é esse, né? Alguns dizem, a gente não pode realizar nossas obras de caridade. Podem, de maneira organizada, de maneira quase que individual, né? O que não falta são pessoas de noite no centro da cidade precisando de um sopão, precisando de uma comida. Isso é caridade. Então, assim, a questão do dízimo, por exemplo, a gente não vê uma manifestação forte da Igreja Católica contra o lockdown, muito ao contrário, em Campos foram os primeiros a quase uma adesão voluntária. Então isso levanta alguma dúvida que outras igrejas que normalmente são acusadas, outros tipos de igrejas são acusadas em relação ao dízimo, começa esse tipo de dúvida. Eu não entro nesse tipo de divisão não, porque é uma questão perigosa, né? Esses dias um colega meu veio e falou que tem que parar, que resolveria isso, seria um acordo com o PayPal, né? Ou com uma administrador de cartão de crédito. Eu falei, não me põe nessa, não quero discutir isso. Mas que muitos falam, muitos arguem que o que está por trás realmente é a questão financeira. Isso aí é uma realidade, não tenha dúvida nenhuma, né? Como eu disse, tanto a Igreja Católica, que não tem essa tradição como outras, não há esse tipo de crítica, houve uma adesão voluntária, pelo contrário, um apoio, né? Então isso levanta suspeitas, mas eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Apenas um comentário que eu esqueci de falar. Pasmem. Teve a decisão do Nunes Marques e aí teve a decisão do Gilmar Mendes, como a Aloysio Barbosa citou. A decisão do Gilmar é em outra ação, que trata quase, não do mesmo tema, mas quase do mesmo tema, o tema de fundo. O problema é que a ação do Gilmar, que foi a DPF 811, se refere a um decreto de São Paulo, que é de 2021. A ação do Nunes Marques é o número 701, a DPF 701, que está distribuída no Supremo desde o ano passado, desde a metade do ano passado, foi distribuída por Celso de Mello. Com a aposentadoria de Celso de Mello, o Nunes Marques assumiu, foi provocado no começo desse ano, portanto 6, 8 meses depois. Essa ação do Nunes Marques não se refere ao decreto de São Paulo, porque é bem anterior ao próprio decreto de São Paulo. Então o Nunes Marques não estava prevento, né? Ou seja, não era o competente para decidir a ação que o Gilmar decidiu em relação ao decreto de São Paulo, não sei se vocês me entenderam. Como o decreto de São Paulo é posterior, é de 2021, muito posterior à ação do Nunes Marques, não haveria uma prevenção do Nunes Marques a julgar tudo que se refere ao decreto de São Paulo. Então foi livremente distribuído para o Gilmar. Na hora do julgamento, o Procurador-Geral da República peticionou, pedindo que fosse tirada a competência do Gilmar para transferir para o Nunes Marques, porque o Nunes Marques estaria prevento. Sendo que o PGR, o Procurador-Geral, não era o autor da ação do Gilmar. É mero fiscal da lei. Ele opinar, isso é muito, mas muito incomum, esse tipo de intervenção. E o Gilmar, no voto dele, chamou isso de à beira da litigância de má-fé do PGR. Então o PGR não só, ele poderia opinar, como opinou a favor dos templos, né, dos autores, ele poderia opinar, claro, mas mais do que isso, ele tentou intervir na direção do processo a favor da tese defendida pelas entidades religiosas, num claro movimento, né, de favorecer a base eleitoral do presidente Bolsonaro, que se eu tinha algumas dúvidas quanto à posição do Aras como longa-manos, braço do presidente da República, dessa vez acabou
com qualquer dúvida, não podemos contar um procurador-geral da República que seja verdadeiramente isento, verdadeiramente independente do presidente. Essa foi a conclusão que eu cheguei a partir dessa ação específica. Eu só queria, se me permite, Cláudio e Alexandre, antes de terminar o bloco, falar que a melhor maneira sobre a decisão do plenário do STF foi de sensacionalista. Supremo prova que Deus é onipresente. Né? A melhor manchete que eu vi. Excelente. E Alexandre citou aí o número das ações, conhece profundamente isso, é advogado, esteve lá no Supremo. Eu queria citar outra jurisprudência, para terminar esse bloco, de alguém chamado Mateus, evangelista, 6:13. É onde ele ensina uma oração chamada Pai Nosso. Vamos lá. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Exercemos liberdade religiosa agora. Exato. E se me permitem, acho que não cabe muito complemento aí, mas na questão de complementar é só de lembrar, teve uma frase dita, não me lembro o autor, no seu autor, ouvi do Papa, né? As paredes dos hospitais já ouviram orações mais honestas do que muitas igrejas. Acho que vale aí até para refletir, e eu sou católico, apostólico romano, dizimista, frequento a igreja, mas tudo na hora certa. O exemplo do Papa, eu acho que o Papa, não sei se foi a missa de Natal, foi com a Praça São Pedro vazia. Vazia. Missa de Páscoa 2 vezes. 2 vezes vazia. Perfeito. Bem lembrado. 2 vezes. 2 Páscoas. Bom, são 8h09. Vamos ao intervalo, então. E rapidamente a gente volta para continuar esse papo, essa conversa muito boa com o doutor Carlos Alexandre Azevedo Campos, advogado, ex-assessor do STF, que fala com o Folha no Ar, primeira edição, hoje, aqui na Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.